Eu sou Tatiana, sou professora do curso de Química, né, aqui da Universidade Federal de Jataí, e hoje estou aqui para apresentar o nosso palestrante, né, da última noite do nosso evento, o evento Primeira Escola de Química da Universidade Federal de Jataí, né, um evento voltado para o público do ensino médio. Então, hoje é uma grande honra, né, e uma imensa satisfação e alegria apresentar aqui o professor Emerson, que vai falar para a gente sobre o tema de nanotecnologia, né? O título da sua palestra é Modificação de biomateriais por meio da inserção de nanopartículas funcionais. Eu vou ler um pouquinho, um breve resumo aqui do professor Emerson, sobre a trajetória acadêmica dele. Então, professor doutor Emerson Rodrigues de Camargo, ele é bacharel em Química e mestre em Química pela Universidade Federal de São Carlos, doutor em Ciências pelo Instituto de Tecnologia de Tóquio, onde ele recebeu o prêmio Tejima de melhor tese de doutorado por aluno estrangeiro em 2011. Seu pós-doutoramento foi no Brasil e no Japão, em temas relacionados a materiais nanométricos. Atuou como pesquisador na Orbis Desenvolvimento de Tecnologias de Materiais Limitada. Atualmente, ele é professor associado no Departamento de Química da Universidade Federal de São Carlos, atuando na área de Físico-Química de Materiais, né? Ele é credenciado como orientador no programa de pós-graduação em Química da mesma universidade, a UFSCar, desde 2007. Ele tem experiência nas áreas de Química de Materiais nanométrico, como, por exemplo, óxidos complexos, nanocompósitos poliméricos e síntese de materiais por via úmida. Atualmente, o professor Emerson desenvolve pesquisas com biomateriais e materiais híbridos, empregando rotas de síntese por via úmida e química de colóides, atuando no CEPID, CDMF Centro, para o desenvolvimento de materiais funcionais, colaborando com diversos pesquisadores no Brasil, nos Estados Unidos, Japão e Portugal, além de apoiar pesquisa tecnológica de diversas empresas. Também atua como pesquisador colaborador no programa de pós-graduação em Química da Universidade Federal de Jataí, e ele foi o responsável pela orientação da nossa primeira dissertação, que foi defendida aqui no programa, né, nesse ano de 2021, que é assim, um marco muito importante para o nosso programa, né? Um trabalho muito bonito que ele orientou. A aluna que defendeu é a Jordana, né? Nossa egressa, fez bacharelado e está presente aqui na sala hoje. Ele tem publicado, já orientou e orienta diversos trabalhos em projetos de iniciação científica, mestrado, doutorado. Publicou 87 artigos em revistas científicas internacionais e dezenas de capítulos de livro. É revisor em dezenas de revistas científicas internacionais. Em nome da comissão organizadora, eu agradeço ao professor Emerson pelo aceite em participar, em contribuir aqui com o nosso evento. Então, muito obrigada, professor Emerson, e ficamos muito felizes com a sua presença. Tá? Passo a palavra para o professor Emerson. Professora Tatiana, muito obrigado. Né? Eu tenho um carinho muito especial pela Universidade Federal de Jataí, né? Muito especial. Eu me sinto honrado de poder ajudar, de colaborar, não é ajudar, é uma colaboração de mão dupla, né? Eu ajudo e sou ajudado o tempo todo, então eu me sinto muito orgulhoso disso, né? O fato da Jordana ter defendido a dissertação número 1 do programa de Química, também para mim é um enorme orgulho, né? Sempre que eu posso, eu manifesto esse fato como uma das coisas mais importantes na minha carreira, né? Eu vou deixar aberto o áudio e eu ia propor o seguinte: qualquer dúvida, tá? Pode me interromper mesmo, certo? Falando, porque como eu só estou com uma tela, eventualmente eu não consigo ler o chat ou coisas assim. Então, se alguém tiver qualquer comentário, qualquer dúvida, fala, Emerson, me interrompe, tudo bem assim?
Combinado assim? Bem, uma coisa que eu gosto de comentar é porque eu comecei a estudar química. Né? Eu acho que isso tem a ver com a palestra de hoje. Né? Eu adoro arquitetura. Eu fiz curso técnico em edificações. Mas na época em que eu fui trabalhar, e eu trabalhei 3 anos em escritório de arquitetura, como desenhista e projetista, né? Toda vez que eu tentava fazer alguma coisa mais ousada, o engenheiro-chefe chegava para mim e falava assim: Emerson, não inventa. Você já está inventando de novo. E aquilo minou muito o meu ânimo, assim, a minha motivação para trabalhar com engenharia. Né? E aí, quando eu fui escolher qual universidade fazer, qual curso superior fazer, eu fiquei pensando, qual que é o curso que eu posso inventar? Em que as pessoas vão ficar felizes que eu vou inventar. Olha bem, ciência, né? Isso eu estou falando em 92, 91, 92. Naquela época, quase não se falava de genoma, era um negócio muito, muito distante. A parte de física também não se falava em física de materiais, se falava muito em física de astrofísica e tudo mais. E aí eu pensei em química. Falei, puxa, química tem uma vantagem. Uma vantagem que ninguém discute com químico. Né? Se você pega um táxi, quando termina o caminho lá, você fica perguntando, esse taxista aqui fez um caminho diferente, ele está querendo me enganar. Se você contrata um pintor, você fica achando defeito. Minha mãe, quando vai no médico, ela volta falando, esse médico aí não sabe nada, não. Quer dizer, mas um químico tem a vantagem de que tudo que ele fala, as pessoas respeitam, né? Foi uma das coisas que me motivou a estudar química, essa questão de poder fazer coisa diferente. Um aspecto interessante é que, se eu fosse depender da química que eu aprendi no ensino médio, eu deveria odiar a química, porque era uma química muito chata, muito chata. E quando eu tive a chance de, na graduação, na faculdade, começar a estudar química e frequentar os laboratórios, eu comecei a descobrir que a química é muito legal, é muito bacana. E aí eu falo assim que eu mirei numa coisa e acabei acertando numa coisa muito mais legal. Então, então não é assim, é um caminho tortuoso, né? Eu também estudei muita música, eu estudava violino 5, 6 horas por dia, mas eu era tão ruim que eu não conseguia progredir. E na química, assim, é legal, porque eu consigo fazer coisas e as pessoas gostam do que eu faço. Então, é uma profissão que acabou me trazendo muita alegria, né? Porque não apenas ela me traz oportunidades de fazer coisas diferentes, trabalhar com pessoas diferentes, mas ela me traz muita satisfação pessoal também. Tá bom? Tudo bem? Posso continuar? Alguma dúvida? Essa foto que está aqui no canto esquerdo, é uma estátua feita por Rodin, e ela está no pátio do Museu de Arte Moderna em Tóquio. E ela se chama Porta do Inferno. Então, eu gosto de colocar essa imagem quando eu começo um seminário, né, porque é o convite que eu faço para as pessoas. Agora vamos falar de química, né? E o medo que as pessoas têm é que se abram as portas do inferno, mas não, é um caminho para o paraíso. Tudo bem? Tudo certo. Bem, uma das coisas que eu queria falar com vocês, antes da gente falar exatamente sobre química, né? É lembrar que todas as boas escolhas são certas, tá? Não existe. Está aparecendo a imagem? Avançou ou não? Não, tá na primeira tela, no primeiro slide, professor. Peraí. Avançou, peraí. Mas já bagunçou tudo aqui. Saiu.
Deixa eu tentar de novo. Tá. Ai, ai. Apresentação de slides, né? Que engraçado, né? Essas coisas que às vezes a gente acha que vai dar certo e não dá. Aproveitando o ensejo aí, Ah, e voltando ao nosso assunto anterior, né? No início das aulas remotas, a gente se estressava quando acontecia isso, né? é verdade, né? Nossa, descabelava, né? Agora não, tá normal, E vamos todo mundo seguir. entende. E todo mundo entende, né? Agora está aparecendo o slide 2, né? Sim, tá no slide 2. Então, percebe que o que eu queria falar com vocês, que o que eu aprendi desde da época do meu ensino médio até agora, né, já são aí quase 40 anos, né, 35 anos de caminhada, é que todas as boas escolhas são certas, tá? Não existe uma boa escolha errada. Às vezes a gente fica naquela dúvida, eu queria virar professor universitário, mas acho tão difícil. Ou, eu queria trabalhar numa empresa, eu queria ter a minha empresa, eu queria estudar fora do Brasil. Veja, tudo é difícil, igualmente difícil. Então, escolha aquilo que você mais ama fazer, tá bom? E uma coisa interessante, que eu falo que sorte e azar, ela é como jogar moeda. Ela ocorre na vida na mesma proporção. Então, não é bom contar com muita sorte, porque toda vez que vem uma coisa de grande sorte, a vida vai trazer alguma coisa de grande azar para compensar. Mas, tudo aquilo que é feito com dedicação, ele surge, ele dá resultado, tá bom? Porque quando você se dedica, não é uma questão de sorte e azar. É só resultado do trabalho e da dedicação. E todos nós somos capazes. Todos nós. Tem uma frase que meu avô falava para mim e marcou muito para mim, né? É essa frase: só ultrapasse com segurança, tá bom? Eu não estou dizendo sobre dirigir carros, eu estou dizendo tomar decisões na vida. Então, sempre que você for tomar uma decisão na vida, pensa com calma, conversa com as pessoas, e uma vez tomada a decisão, vai para frente. Não fica demorando muito não. Tá bom? Tranquilo? Outra coisa que eu queria falar, eu sei que vocês estão alguns ainda estão no ensino médio, outros começando a graduação, mas tem uma pergunta aqui que é importante, né? Por que fazer pós-graduação? É uma coisa que eu acho importante a gente pensar. Eu perguntei para muita gente, eu venho sempre que eu posso, eu pergunto para as pessoas, por que fazer pós-graduação? Fazer mestrado, doutorado? Uma das respostas mais comuns é que é um investimento estratégico de longo prazo. Para mim, essa frase não quer dizer nada, não tem significado. Né? Eu não sei o que isso quer dizer. Mas quando a pessoa responde para mim, olha, as pessoas com doutorado e mestrado têm salário mais alto, para mim faz sentido. E é verdade. Essa é uma boa razão. E uma outra frase que eu escuto é que as pessoas que querem fazer uma pós-graduação, elas querem desenvolver um pensamento crítico. E sabe que era o que eu dizia quando eu fazia doutorado. Hoje, eu diria que fazer uma pós-graduação é conhecer o melhor daquilo que é conhecido. E é o que eu chamo de a jornada do herói. Mudou a frase? Não mudou ainda, né? De novo. Mudou. Mudou? Isso, Tá aparecendo, né? Isso, terceiro. Tá. Puxa. Gente, uma coisa que eu gosto muito é desse estudo aqui, né? Que é o do estudo do Kruger e Dunning. São dois psicólogos, tá bom? E o que eles observaram? Eles observaram assim que quando eles faziam testes com as pessoas, eles fizeram uma série de testes sobre habilidades. Por exemplo, estacionar um carro, tá bom?
Eles perguntaram para as pessoas, o que você acha da sua habilidade de estacionar carro? Algumas pessoas diziam que eles eram muito bons, que eles sabiam fazer a baliza, e outras pessoas diziam, olha, eu não sou tão bom, é difícil. Aí eles perguntaram para as pessoas sobre fazer comida, cozinhar. Algumas pessoas diziam, não, isso é muito fácil. E outras diziam, não, isso é mais difícil, não é fácil. Tocar um instrumento musical, né? As pessoas diziam, não, isso aí, tocar um instrumento musical é muito fácil. E outras, olha, eu acho difícil e tal. E o que eles perceberam é que quando as pessoas achavam que elas sabiam muito, na hora de fazer um teste, elas eram muito ruins, tinham pouca habilidade. E aquelas pessoas que faziam uma autoavaliação muito rigorosa, olha, não sei, acho difícil, tem que tomar cuidado, eram as pessoas que tinham o melhor resultado, eram as pessoas que tinham mais habilidade. Vocês entenderam isso? Significa que quanto mais a gente aprende alguma coisa, mais crítico a gente fica sobre si mesmo. E aí dá uma sensação de impostor. A gente acha que não sabe nada, que os outros são melhores que a gente. Então, olha que coisa maluca que é a nossa cabeça. Quanto mais a gente estuda química, menos a gente se acha capacitado a falar de química. A gente começa a perceber que é um negócio muito difícil. Professor, Oi? então, tecnicamente, quanto mais a gente sabe, menos a gente sabe? Não. Quanto mais a gente sabe, mais a gente sabe. Só que quanto mais a gente sabe e mais tem habilidade, mais consciência você tem dos seus próprios limites. Entendi. Agora, quando uma pessoa... A gente percebe muito isso na internet, nos blogs, Facebook. Todo mundo tem uma opinião. E quanto menos a pessoa estudou um determinado assunto, mais ela fala as coisas com certeza. E quanto mais uma pessoa estudou um assunto, mais cuidadosa ela é para falar. Fala, Anne. Professor, então tem a frase de um filósofo, eu não vou lembrar qual que é, eu nem sei se é de filósofo ou se é de cientista, que ele fala que a maior inteligência é você falar que é burro ou algo assim, pessoas que se autodizem inteligentes, na verdade são burras. É algo assim? Eu não lembro de quem é, uma frase, Não, alguma coisa Anne, assim. sabe o que é? É mais profundo do que isso. Quando a gente começa a estudar alguma coisa, por exemplo, estudar química, estudar psicologia, tocar um instrumento, quanto mais você estuda e quanto mais você treina, mais você percebe a sua limitação. Isso vai deixando a gente muito chateado. Isso vai dando para a gente uma sensação de impostor. Fala, nossa, as pessoas falam que eu sou bom, mas eu faço tanta coisa errada, eu sei tão pouco, eu tenho tantos defeitos. Isso cria na gente uma angústia. É isso que a gente tem que tomar cuidado, Anne. Tá bom? Tá bom, obrigada. A ideia isso a gente chama de síndrome do impostor. E eu acho engraçado desses blogs de internet que as pessoas falam de química, coisas assim, com uma certeza, né? Aí eu falo, olha, não é bem isso, cuidado. O cara, não sei o quê, blá, blá, blá. Eu falo, não é bem assim. Eu vou lá verificar se é aquilo mesmo, pego o livro de Química Geral para lembrar, falo, nossa, isso aqui Professor, não é? Fala, Gustavo. o senhor também tem essa síndrome? Se eu tenho essa sensação de impostor? Sim. Tenho. Ela me persegue, assim, e não é falsa modéstia, sabe? Aquele cara, não, como é que é? Qual o seu defeito? É ser muito sincero. Não, não. Eu sei meus problemas, eu sei onde eu errei. Né? E eu sei quanto é difícil
aprender coisas novas, quanto é cansativo, né? E não, mas só que isso, mas o importante é, mesmo quando esse sentimento vem, não deixar que ele te domine. Era isso que eu queria alertar. Tá certo, Gustavo? Entendi, professor. Obrigado. Mas vamos lá. Então, eu gosto muito da ideia da jornada do herói, né? Todo mundo aqui já assistiu Harry Potter, né? Sim? Sim. Claro. O que é a história do Harry Potter? É a história clássica do herói. É a mesma história do Frodo no Senhor dos Anéis. É a mesma história do Luke Skywalker no Guerra nas Estrelas. É uma pessoa comum que, de repente, ela é levada por um grande desafio, em um lugar diferente. E aí ela tem que passar por vários processos de enfrentamento. Até que lá no fim, essa pessoa ela enfrenta o último desafio, que coloca até a própria vida em risco. E quando ela vence, e ela volta lá para o começo, ela percebe que ela mudou tanto que ela não pertence mais àquele começo. E aí eu percebi que quando eu fui para a faculdade, que eu saí de casa e fui estudar química, sabe, eram todos, não eram só desafio da prova, né? Era aquela história, ficar sozinho, aprender a cozinhar, lavar a própria roupa, cuidar do dinheiro, ajudar os amigos, buscar ajuda. E era um desafio depois do outro, um desafio depois do outro. E lá no fim, quando eu consegui defender meu doutorado, que eu olhei o caminho que eu tinha feito, eu falei, nossa, parece uma história de um filme. Né? E é isso mesmo, é a história do herói. Né? O herói mítico, aquele herói das histórias mitológicas da Grécia, sabe? Então, é importante a gente ter isso na mente, porque todos nós passamos e passaremos, e estamos passando por esse ciclo do herói. Tudo bem? Então, é normal que durante essa fase de aprendizado, do ensino médio, da faculdade, do mestrado, do doutorado, do pós-doutorado, depois da vida profissional, a gente esteja sempre sendo desafiado. Sempre sendo desafiado. E lembrar que a gente é desafiado e com aquela sensação de impotência, de impostor, de falar, ai meu Deus do céu, eu não vou dar conta. Né? Eu não sou tão bom assim. As pessoas são melhores do que eu. Mas lembra, esses desafios não dependem de sorte, eles dependem só de dedicação. E você não está sozinho, ninguém está sozinho. Né? Você tem sempre os amigos, e um aspecto muito importante é o papel do professor e do orientador nisso. Né? Luke Skywalker tinha lá o Mestre Yoda, né? O Frodo tinha o Gandalf, né? O Harry Potter tinha o professor Dumbledore lá, mas apesar que eu gosto mais do como é que chama aquele de preto das poções? O Snape. Né? Tudo bem? Tudo certo. Agora, aqui nessa imagem aqui eu tenho vários heróis aqui, né? Eu sou fã do Karate do Kung Fu Panda, né? Tem o Neo do Matrix, né? Agora, Karate Kid para mim é fantástico. Mas vocês repararam que como é difícil encontrar heróis mulheres? Como por algum motivo, quando a gente pensa em filme, a gente sempre pensa em heróis do gênero masculino, né? Eu acho que um dos melhores filmes que o Tarantino fez foi a Kill Bill, porque ela é uma heroína, né, do gênero feminino, né? E ela tem toda a trajetória da heroína,
Quem assistiu Chihiro, né? Vocês já assistiram o castelo, né? A Viagem de Chihiro? Não é, Gustavo? Agora, a Viagem de Chihiro é sensacional, porque ele mostra exatamente essa trajetória do herói, né? De gênero feminino. Memórias de uma Geisha também é um excelente filme. E eu fiquei muito impressionado com o filme da Sandra Bullock, o Gravidade. Porque ela tem exatamente a trajetória do herói. Ela começa uma pessoa frágil, que ela não sabe porque ela está fazendo aquilo, que ela foi meio que por acaso para o espaço. E aí ela começa a ter os desafios que colocam a vida dela em risco. E a memória daquele outro astronauta, que é o Clooney, é que guia ela pelo caminho para que ela possa enfrentar aquele problema. E a espaçonave, quando ela volta para a Terra, cai no mar, num lago. E ela sai do lago como se renascesse. Né? Muito legal, né? E tem até uma simulação, uma comparação com a própria evolução da vida, que sai da água e vai para a Terra. Né? Tem também aquele filme do Cruzada, né? Eu também coloquei a foto. Game of Thrones, sensacional, tá lá a ideia. Django Livre, do Tarantino também. Tarantino usa muito essa ideia do herói, né? Da mística do herói. Né? E o próprio Daniel San, né? O Daniel San, né? Eu não assisti o novo, eu com o Jack Chan eu não consigo. Eu sou um tradicional, então para mim é o Sr. Miyagi e o Daniel San, Karate Kid, não tem jeito. Né? Tudo bem? Alguma questão aí? Vocês querem comentar? E repara a importância do orientador, do mestre, né? No Kung Fu Panda, o mestre ali, o Shifu é fundamental. É fundamental. E percebe como ele é inseguro. Né? Ele tem todas as frustrações e todos os receios daquela síndrome do impostor. Quando ele pensa no mestre lá dele, a tartaruga, ele sabe quão pequeno ele é comparado com a tartaruga. Mas ele não percebe quão importante ele é pro panda. Não é isso? E eu tenho certeza que quando o panda se tornar um mestre, ele vai ter todas essas inseguranças de impostor e tudo mais. E as pessoas... mas ele já tem, né? Ele fala que ele quando ele olha para a tigresa e tudo mais, ele fala, nossa, mas vocês são melhores do que eu. Eu não sei o que eu estou fazendo aqui. Não é isso? Tranquilo? Pessoal, vocês estão me ouvindo? Sim, senhor. Alto e claro. Ok. Alto e claro é ótimo. Parece que está pilotando avião. Então tá. Eu queria também falar uma outra coisa importante aqui, tá? Dados do IBGE divulgados esse ano. Eles são de 2019, mas eles foram divulgados esse ano. As mulheres ganham 85% do salário dos homens para a mesma tarefa. Mesmo que elas tenham uma escolaridade média superior ao dos homens. O que vocês acham disso? Então, eu vou citar um filme aqui, o Radioactive, né, em que a gente vê, agora você fala sobre a questão salarial, né? Ainda vou falar sobre o reconhecimento das mulheres na ciência. Não é? Marie Curie, por exemplo. O BR, né, ela desenvolveu várias técnicas, descobriu o elemento polônio, fez grandes descobertas, e ela não pôde, até um determinado momento, né, quando você assiste o filme, eles não queriam reconhecê-la como cientista. Né? E a gente vê essa abordagem várias na atualidade. Né? Lá, assim, como é que retrata ainda essa questão, né, do gênero feminino, masculino, na questão de ser capaz ou incapaz, né? Sabe? Ô, gente, desculpa que eu tô na rua. Olha que absurdo. Nós estamos na segunda década
do século XXI. Uhum. E as mulheres continuam ganhando menos que os homens para a mesma tarefa. É isso. Inclusive, aquela... Quer ver uma coisa interessante que me deixa bastante assustado? O número de mulheres e homens que defendem o doutorado em química é mais ou menos igual. Só que o número de mulheres que entram como professoras é menor do que o número de homens. Então é uma coisa que a gente precisa discutir muito, viu? E eu queria que vocês começassem, principalmente quem está começando agora, que não aceitasse isso. Viu, meninas? Tá bom? Então, professor, e eu acho o seguinte, quando você começa a notar que uma coisa você vê a falta, é porque alguma coisa está errada. Exatamente. Então, é um momento de se lutar e de ter voz. Quer uma coisa engraçada, José? Para poder, né, Esses dias, converter essa situação. Esses dias eu estava num debate, né, na internet, e um rapaz fez um comentário assim: ah, você é muito inteligente, Marie Curie, tipo assim, fazendo uma piadinha, né? E eu falei para ele: nossa, obrigado por me comparar com Marie Curie, porque ela ganhou 2 prêmios Nobel, em Química e em Física, né? Porque o Einstein só ganhou 1. Né? Então, é essa situação. Ganhar um já é complicado, né, gente? Nossa, você ganha 2 em Química e Física. E ainda ser mulher. Mas agora, olha que interessante também, gente. Quando eu falo sobre salário médio com nível superior e sem nível superior. Tá? É 200% de diferença. Isso fica mais destacado ainda quando se faz mestrado e doutorado. Né? Olha que interessante, né? O salário médio do pessoal com mestrado é da ordem de R$9.000. Peraí, desculpa, telefone tocando. Ah! Desculpa. Esqueci de desligar o celular. Reparou que, olha, professor. repara que se a questão do nível superior já tinha um impacto enorme no salário, a questão de ter mestrado tem mais impacto ainda. Lembra que eu falei por que fazer mestrado? E quando a gente vai para o doutorado, né? Olha só, a gente vai para um salário médio aí de R$13.800. Ok? Professor, mas quando você fala isso para alguém que não estudou, sabe, que não sabe o valor, quanto você vai despendendo tempo, é claro que é um tempo valioso, é um tempo que você ganha de informação, de conhecimento e várias outras coisas mais, as pessoas ainda acham que você ganha muito, sabe? Não, mas eu acho que ganha muito mesmo porque merece, porque trabalhou muito para isso. Agora, Então, o que eu assim, quero dizer é o seguinte... Mas eu falo assim, no sentido que parece que é muito, mas um muito assim, que parece que não é muito, que não é válido, sabe? Mas Assim, parece pensa o seguinte, dos vários modos que a gente tem para obter um bom salário, o jeito mais garantido, que não depende da sorte, depende da pessoa e dos amigos e do meio em que ela está, é pela educação. É muito difícil para quem vem de uma família em que os pais não têm nível superior. É mais difícil. Tá? O desafio é muito maior. Mas é importante que a gente entenda assim, quando você fala assim, mas eu vou terminar a graduação e já está bom, pensa que se você fizer mestrado e doutorado, você vai estar melhor, com uma garantia muito grande. E outra coisa que é legal, é aqui que eu queria chegar, né? É que as pessoas acham que ter doutorado serve para virar professor universitário. Não necessariamente. Existe mais doutores do setor privado do que no setor público.
Então, uma pessoa com doutorado, ela pode fazer pesquisa, trabalhar numa empresa, ela pode ter sua própria universidade, ela pode trabalhar numa ONG, ela pode desenvolver a sua própria ONG. E eu coloco essa foto aqui do trilho, tá vendo? Agora é muito mais simples do que aquela anterior que eu havia colocado lá atrás, que era uma confusão, né? Você não sabia para onde ir. Não é isso? Porque os caminhos são tantos. Então, eu só queria deixar isso aqui, gente. Uma mensagem aqui, tá bom? E para as meninas, uma coisa importante. A diferença salarial para quem tem entre os homens e as mulheres com doutorado, mestrado, é menor do que a diferença salarial só com nível superior. Então, também é um modo de resolver esse problema de gênero. Ok? Alguma pergunta? Professor, Oi, Gustavo. o senhor pode voltar naquele slide que tem 2 trilhos? Tem 2 trilhos? Posso. Esse aqui? Eu li ali. O que seria o nicho perfeito? Tá. A gente, quando a gente vai escolher a carreira, existem 4 estratégias, né? Geralmente, a primeira é aquela inclinação primordial, é aquela tua vocação. Por exemplo, aquele cara que sempre gostou de música clássica e quer estudar violino. Tudo bem? Aquele cara que sempre gostou de física ou de química e de ciências, aí ele vai seguir o doutorado dele, a carreira profissional dele em ciências, porque ele sempre gostou disso. Tudo bem? Faz sentido. Essa é a primeira estratégia. A segunda é o que a gente chama de estratégia darwiniana, né? O que é encontrar um nicho perfeito? Significa você observar de todas as opções aquela em que ela te dá mais condições para a sua habilidade. Por exemplo, digamos que você tenha escolhido estudar química, tá bom? Tranquilo? Tudo bem. Mas estudar o que em química? Química orgânica? Química de materiais? Bioquímica? Aí você fica na dúvida. Qual o nicho que eu vou ocupar dentro dessa área química, que é a minha inclinação primordial? Aí você vai encontrar ali a escolha do lugar. Se na universidade que você tem um excelente professor de química orgânica, já é um nicho perfeito. Se você tem uma oportunidade de trabalhar num grupo em que te aceita e você pode desenvolver as suas habilidades ali, esse é o nicho perfeito. Tudo bem? Então, o nicho perfeito é o local, seria a situação que você pode se desenvolver. Exatamente. É aquilo que está fora do seu controle, mas que você pode escolher. Ah, tá. Entendi. Né? Veja, não, nem sempre a gente tem total controle das opções, mas daquelas opções que você tem, você escolhe aquela em que você fala, existem poucas pessoas que estudam bioquímica. Eu vou estudar nisso aqui porque eu vou ser um dos únicos especialistas nisso. Entendido? Ou existe mais bolsas de estudo para fazer tal coisa do que a outra. Opa, agora, por exemplo, Covid, entendeu? Existem muitas bolsas de Covid. É um nicho perfeito para você começar um estudo. Porque você aumenta a chance de conseguir uma bolsa ali. Faz sentido. A outra estratégia é o que a gente chama de estratégia da rebelião. Né? O que é isso? Sabe quando teu pai é médico, tua mãe é médico, teu tio é médico e todos querem que você seja médico? Minha família, basicamente, mas sim. Mas será que ser médico é é o seu caminho ou é um caminho falso? Nesse momento, você tem que se rebelar contra essa força externa.
A opção é sua, não é das pessoas de volta, em volta de você. Entendeu, Gustavo? É Gustavo, né? Sim, senhor. Essa é a estratégia da rebelião. Eventualmente você tem que romper com com as correntes que estão em volta de você. E por fim, né, dentro dessa estratégia, a estratégia da adaptação. Imagina o seguinte, que você escolhe estudar química e você está num laboratório de orgânica, ciência orgânica, mas você não está feliz, ok? Mas se você continua ali, porque eu falei, eu investi tanto nisso, faz 3 anos que eu estou estudando química orgânica, eventualmente é momento de você descartar o passado e se adaptar a uma outra situação adversa, mas que pode ser o seu caminho, porque a situação anterior não estava satisfatória. É bastante coisa para pensar. É. Bem sincero. Mas o legal, Gustavo, é que todas essas coisas que é para ser pensadas, não existe opção errada. Lembra? Todas as boas decisões são corretas. Por exemplo, o que é uma boa decisão? Você não vai andar no parapeito de um edifício de 50 andares, porque você pode cair de lá. Essa é uma decisão errada. Não é uma boa decisão, é uma decisão ruim. Concorda? Não, sim, claro. Agora, entre escolher a sua carreira, todas as carreiras são corretas. E uma boa decisão é escolher aquela carreira que está dentro de uma estratégia primordial, que tem a ver com as suas habilidades, que permita que você tenha um nicho perfeito para desenvolver as suas habilidades, em que você não está optando um caminho falso, ou seja, é uma opção sua, não é uma opção vinda de fora, e que você não está preso a decisões do passado, mas você está consciente do que você está fazendo. Que você, mesmo quando você quis abandonar, você não continuou porque não tinha opção, porque você está nisso há muito tempo, sabe? Agora não dá mais tempo de mudar. Sempre dá tempo de mudar. Faz sentido? Faz sentido, faz sentido. Alguém Obrigado, quer comentar professor. alguma coisa antes da gente passar para frente? Nossa, gente, 55 minutos. Eu estou falando muito aqui, não estou falando de química. Né? Então eu gosto muito desse desenho aqui, ó, que ele fala aqui que tem um professor e o seu aluno de doutorado, que ele tem aqui um caminho, e aí ele escreve que no meio do caminho acontece um milagre, né? Aí o professor fala assim, eu acho que você deve ser mais explícito nessa etapa aqui, o que está acontecendo, né? Então, sempre, o que um doutor faz é esmiuçar, tá bom? Tranquilo? Posso continuar? Pode sim. Tá. Quando a gente fala sobre nanotecnologia, que é o assunto da palestra, né? Eu acho que o primeiro ponto é a gente perguntar o que é grande e o que é pequeno, tá bom? Então, quando a gente pensa numa célula de um mamífero, né? A célula um neurônio, uma célula do nosso fígado, uma célula de galinha, uma alga, tudo bem? Imagina que essa célula fosse do tamanho do ginásio do Maracanã, do estádio do Maracanã, tudo bem? É uma célula do tamanho se uma célula do corpo humano fosse do tamanho do estádio do Maracanã, uma bactéria seria do tamanho de uma quadra de vôlei ou de futebol de salão. Você percebe quão menor é uma bactéria comparado com uma célula normal? Caramba, eu nunca tinha visto por esse lado. E se a gente tivesse uma nanopartícula perto dessa célula? Qual seria o tamanho dessa célula?
A nanopartícula seria do tamanho de uma bola de futebol. Então pensa ali numa célula do tamanho do Maracanã e uma bola de futebol quicando lá dentro. Esse é o tamanho de uma nanopartícula perto de uma célula normal, do corpo humano. De uma, né? Tudo bem? E se você colocasse uma nanopartícula do lado de uma bactéria, seria como se fosse uma bola quicando no meio de uma quadra de basquete, de vôlei. Tudo bem? E uma proteína? Que tamanho que seria uma proteína nessa nossa régua aqui? Seria do tamanho de um bebê, do brinco de um bebezinho, que está lá na plateia do Maracanã. Tudo bem? Então, quando a gente fala de nanotecnologia, a gente está falando de coisas do tamanho de uma bola, comparada a uma célula que é do tamanho do Maracanã. Alguma dúvida? Não, senhor. Legal, né, essa comparação? Eu nunca tinha visto por esse lado, eu achei fenomenal. Então, isso dá para a gente uma régua, né, uma escala de tamanho. Então, quando você falar em nanopartícula, pensa numa bola comparada com o brinco de um bebezinho, que é uma proteína, ou com um campo de um campo de um futebol de salão, que seria uma bactéria, ou o estádio do Maracanã, que seria uma célula normal do corpo humano. Então, esse gráfico aqui acaba sendo mais conhecido, né? Que você pega aqui a escala de 1 metro, que seria o tamanho do ser humano, e você vai dividindo a cada linha que você desce aqui, você diminui em 10 vezes o tamanho, né? Você vai do orbital atômico aqui, de 10 a menos 11 metros, até o ser humano, que tem mais ou menos 1 metro de tamanho. Né? E aqui a gente vê que os vírus, as nanopartículas, estão mais ou menos na mesma ordem aqui de tamanho. Né? E essas coisas muito pequenas, como moléculas, vírus, nanopartículas, elas precisam de microscópios eletrônicos para serem observadas. Enquanto que células, cabelo, pequenos insetos podem ser observados no microscópio ou mesmo até por olho nu. Tudo bem? Então, nessa época de Covid, você já pode ter uma ideia de que vírus é do tamanho de nanopartícula. Ou que nanopartículas são do tamanho de vírus. E que eles são muito menores do que uma bactéria. Tá bom? Dúvida? Não. Legal, né? Essa aqui também. Mas eu gosto mais dessa. Essa aqui eu acho ótimo. Né? Pensa que um vírus também é do tamanho de uma bola de futebol comparado com uma bactéria, que é do tamanho de uma... Né? Então, quando a gente fala aí de uma célula humana contaminada por um vírus da Covid, é como uma bola de futebol no meio do Maracanã. Tranquilo? Quem conhece esse desenho aqui? Eu não. Nunca tinha visto. Esse desenho está no caderno, no diário de anotações do Darwin. Essa aqui é a primeira árvore da vida que ele escreveu no diário dele. E ele coloca lá no alto da página, tá vendo no canto direito? I think. Eu penso, né? Eu imagino. E aí ele desenha essa árvore e fala que é assim que a vida evoluiu, por meio dos galhos de uma árvore que vai se espalhando nas espécies. A carreira que a gente tem, seja a carreira científica, seja a carreira profissional, ela é do mesmo jeito. Você parte de um ponto e você vai tendo oportunidades, vão aparecendo oportunidades na vida. E cada oportunidade, elas vão se ramificando. Tudo bem? Então você não precisa ter aquele caminho que é uma linha. É mais provável que a tua vida profissional seja ramificada. Ok? E aí você vai escolhendo o que quer fazer e o que não quer fazer.
né? E aqui eu escolhi alguns trabalhos para a gente falar sobre nanotecnologia nesse aspecto, né? Um dos aspectos que eu gosto muito é desse trabalho aqui, né, que ele fala da importância dos materiais nos efeitos antimicrobianos, né? Principalmente contendo prata. Uma coisa interessante é que eu escrevi esse trabalho aqui junto com o pessoal da odontologia. E ele é um trabalho que a química dele é relativamente fácil, mas ela foi escrita para explicar química para dentista. E por isso que os dentistas nos ajudaram a gente a escrever esse trabalho aqui. E esse trabalho é muito, muito legal, porque muita gente usa. Então, às vezes, olha o que eu estava falando da história do nicho, né? Eu percebi que havia um problema de química, de ajudar os dentistas a entender química de materiais. Seria um problema de comunicação, digamos. Não, veja, o problema é o seguinte, os químicos escreviam para químicos e os dentistas escreviam para dentistas. Nem os químicos entendiam de odontologia, nem os dentistas entendiam de química. E aí a gente precisou juntar um grupo para escrever um trabalho que pudesse explicar odontologia para químicos e química para dentistas, principalmente de nanotecnologia. Esse trabalho ele é o trabalho mais citado do Departamento de Química da UFSCar. Ele é o 6º artigo mais citado da UFSCar. Ele tem mais de 600 citações. Porque é um trabalho que atende... Veja, ele não é brilhante no sentido de que tem uma química sofisticada, mas ele atendeu um problema. Havia um problema que era explicar química para o pessoal da odontologia. Entendeu? Que legal. Nossa, uau, fenomenal. Esse outro trabalho aqui é muito interessante, que ele também está nesse contexto aí de nanopartícula. Está vendo esse gráfico aqui, ó? O que ele está falando? Ele está falando que conforme a reação vai acontecendo, de 10, 20, 30, 40, 50 minutos, o tamanho das partículas vai crescendo, né? E as partículas de prata não paravam de crescer. Porque elas continuavam reagindo, e chegava um ponto que deixava de ser nanotecnologia. E a pergunta era, como eu vou parar essa reação? Aí, eu conversando com meu aluno, nós lembramos de uma reação lá do ensino médio, que é uma reação entre amônia e prata. E aí o que aconteceu? Como você tem a partícula de prata, e ela vai recebendo átomos de prata, e vai crescendo, eu precisava interromper esse processo. O que a gente fez? A gente adicionou amônia para reagir com os átomos de prata, e aí não tinha mais prata livre para ir para a nanopartícula. Aí a nanopartícula ficou estável, nunca mais mudou de tamanho. A gente tem nanopartículas de prata com mais de 10 anos que não mudaram. E resolvemos um problema muito difícil de controlar, que era o uso de nanopartícula em odontologia, porque as partículas continuavam reagindo e mudando de tamanho. E conforme elas mudavam de tamanho, elas mudavam todas as propriedades, mudava a reatividade, e aí aquelas partículas que matavam bactéria deixavam de matar bactéria, porque elas iam crescendo, e deixavam de ser nanopartícula. Era só uma reação em um livro do ensino médio. Isso mesmo, Gustavo. Então percebe, de novo, olha, nanotecnologia é avançado de um lado, mas a gente não pode esquecer a química básica. Aquela química que a gente estuda ali, aquela reaçãozinha mais simples do laboratório de ácido-base e tudo mais. Não é legal? E resolveu um problema que parecia dificílimo de ser resolvido, e a gente resgatou uma reação que era muito simples, do ensino médio. Alguma dúvida até aqui? Alguém quer comentar alguma coisa? Eu gostaria de saber
Sobre esse gráfico, né, É. do Darwin, se ele cresce de maneira, então, crescente, igual um galho de uma árvore. O que é a ideia do Darwin, tá bom, Israel? A ideia do Darwin ele foi o seguinte: quando ele observou que as espécies tinha vários tipos de espécies, árvores, mamíferos, aves, peixes, ele falou assim: por que as espécies se mudam? Mudam. Porque tem tanta espécie diferente. E aí ele percebeu que todas elas eram fundamentalmente iguais na sua bioquímica. Então significa que todas elas vieram do mesmo lugar. Mas não aconteceu de uma vez. Aconteceu passo por passo. Então, uma espécie se modificou em outra, e aí elas se modificaram em duas, de um lado modificou em outras, e as espécies foram ramificando. Como se fosse uma hierarquia. Não, não é uma hierarquia, porque na hierarquia você pensa que um é melhor que o outro. Não, é na verdade uma sequência simplesmente de uma coisa veio depois da outra, mas todas elas estão ligadas. Entendi. Entendeu, Rafael? Imagina o seguinte, imagina numa quadra de futebol, numa quadra de vôlei, um monte de gente lá. Tudo bem? Sim. E que uma pessoa dá a mão para outra pessoa, e essa outra pessoa dá uma mão para outra pessoa, tipo uma cadeia, exatamente. Se você seguir essa cadeia, você vai perceber que todas elas vão se encontrar em uma única pessoa que começou a cadeia. Ela não existe mais, ela morreu. Mas todas elas descenderam dela. Então lá, a gente tinha lá na origem da vida, né? A gente tinha lá as algas, né? E as algas se juntam para formar animais mais complexos que formam os peixes. Aí, alguns peixes foram para a terra, mas outros peixes ficaram na água. Dos primeiros peixes que foram para a terra, lá com perninha, eles desenvolveram os lagartos, né? E do outro lado, desenvolveram os dinossauros. E dos dinossauros, desenvolveu-se as aves. E aquele outro bichinho lá desenvolveu os primeiros mamíferos, entendeu? Mas no final das contas, todos eles estão relacionados um com o outro, não de forma linear, mas como uma cadeia. E Israel, o mais importante é entender que na vida a gente tem essa mesma coisa. A gente não tem saltos na vida. Tá bom? Uma coisa você só faz depois de ter feito a coisa anterior. Então, primeiro, a gente termina o ensino médio. Depois do ensino médio, a gente entra na faculdade. E aí, lá na faculdade, a gente começa a trabalhar com alguém. E aí, a gente aprende alguma coisinha. E daquilo que a gente aprendeu, a gente faz uma outra coisa. E daquilo que a gente fez mais alguma coisa, a gente faz outra coisa. E é como se a gente vai construindo. Como se você fizesse uma ferramenta. E cada vez que você faz uma ferramenta melhor, ela se torna uma ferramenta melhor para fazer uma ferramenta melhor ainda depois. Né? Primeiro a gente começa batendo uma pedra, depois essas pedras viram um martelo, depois esses martelos viram um computador. Mas foi preciso começar com uma pedra batendo na outra lá no começo. Na formação, na vida profissional, a mesma coisa. Isso. Uma coisa vem depois da outra, e não dá para pular. É uma sequência. E a gente não pode esquecer o que foi feito antes, porque tudo que vem depois demanda aquele conhecimento anterior. Ele é acumulado. Tudo bem? Por isso que eu falo que nesse trabalho da página 16, a gente resgatou uma química lá no ensino médio, mas que a gente resolveu um problema lá na frente. Por quê? Porque tudo está relacionado com química. Tudo bem? Não existe químicas diferentes. Esse aqui é muito legal também, que a gente estava fazendo uma reação química e a gente descobriu que havia algumas nanopartículas que elas ficavam com grupos de água oxigenada presos na superfície. E o legal é que quando a nanopartícula, ou quando o grupo peróxido,
decompõe é uma reação exotérmica, que libera energia. Então, a gente conseguiu descobrir um jeito de fazer uma partícula reagir com outra partícula usando a própria energia das ligações químicas. Eu não precisava colocar isso em um forno ou numa corrente elétrica. De novo, é a química básica ajudando no trabalho. Esse aqui é um trabalho muito doido que a gente fez. Eu falo doido. O que nós fizemos? Nós crescemos fungo mesmo, fungo. Sabe? Bichinho, fungo. A gente colocou os esporos de fungo numa solução que tinha alimento, os fungos cresceram. E aí nós adicionamos nanopartícula de ouro. Aí essas nanopartículas de ouro grudaram na superfície do fungo. Aí o fungo sentiu uma alergia por causa dessa nanopartícula de ouro. Sabe o que ele começou a produzir? Antibiótico. Então a gente descobriu um jeito de provocar o fungo para ele produzir, porque ele estava incomodado com aquela nanopartícula. E a gente descobriu um jeito de produzir. Combate a bactéria? Sim, antibiótico. Porque o fungo, se ele tivesse sozinho lá, crescendo, ele não ia produzir esse antibiótico, porque não tinha nenhuma necessidade dessa proteção. Mas o que o fungo sentiu? Ele sentiu que aquela nanopartícula era algo que estava incomodando ele, e ele não sabia o que era. Então, o que ele fez? Ele começou... Desculpa, pode repetir esse... É porque eu pensei, se o fungo se irritou com a presença da nanopartícula de ouro, quer dizer que quimicamente, sei lá, parte da bactéria é um pouco parecido com a nanopartícula? Ou não Então, necessariamente? lembra o tamanho da partícula, lembra o tamanho da bactéria. Uma partícula é do tamanho de uma bolinha de futebol, uma bola de futebol, e uma bactéria é do tamanho de um campo de vôlei. Sim. Então, quando a nanopartícula veio na superfície da... E lembra, uma célula de um fungo é maior ainda, é do tamanho do estádio. Quando a nanopartícula veio na superfície da célula do fungo, aquilo passou uma resposta química que tinha alguma coisa atrapalhando, incomodando a superfície, dando uma alergia, criando uma alergia na superfície da parede da membrana do fungo. Entendi. E o que o fungo fez? Ele não sabe o que é aquilo, ele começa a produzir uma substância para acabar com aquilo, que é uma substância, um antibiótico. Faz sentido, faz sentido. Não é legal? Fenomenal. Caramba. E você percebe, então, de novo, o gene do fungo está lá. O fungo sabe produzir antibiótico. Eu só precisava descobrir um jeito do fungo decidir a produzir o antibiótico. Tranquilo? No interior do fungo, no interior porque o DNA está dentro do fungo, perfeito. E lá está a instrução de como o fungo vai fabricar aquele antibiótico, perfeito. Mas aconteceu isso na superfície externa do fungo. Né? As pessoas, né, quando a gente está lá no sol, que você começa a sentir queimadura, a gente passa um protetor solar, porque nosso corpo não tem DNA para produzir protetor solar, né? E o nosso DNA também não tem capacidade de produzir antibiótico naturalmente. Por isso que a gente precisa usar um antibiótico produzido por um fungo. Mas olha, não é muito diferente do mecanismo de vacina, né? Você põe alguma coisa lá e o sistema imunológico sente aquilo e fala, opa, alguma coisa estranha aqui, e começa a produzir anticorpos, e aí o seu corpo fica preparado para combater o vírus real quando ele chega. O fungo fez a mesma coisa. Tranquilo? Tranquilo. Esse aqui é um trabalho bem legalzinho também. O que a gente fez? A gente descobriu um polímero. Todo mundo já colocou um pedaço de isopor em acetona? Não, Isaac. Puxa vida, faz o seguinte.
Quando chega lá, conversa com alguém que tem, sei lá, que tem esmalte ou acetona em casa, pega um pouquinho, coloca num copinho de vidro, tem que ser num copinho de vidro, e pega um pedacinho de isopor e coloca lá dentro. O que vai acontecer? Vai dissolver o isopor. Ele vai desaparecer, vai ficar dissolvido na água, vai formar um líquido, né, transparente. Mas as cadeias do polímero do isopor estão lá. Você não destruiu as cadeias, você só separou. E por que isso acontece? Exatamente, o acetona é solvente para o isopor. Isso acontece porque existe uma interação muito forte, não é uma interação, não é uma ligação covalente, mas é uma interação muito forte entre o solvente e a cadeia do polímero. Percebe que se eu coloco o isopor dentro da água, a gente chama de Van der Waals. Tem ligação de hidrogênio, de polo, de polo induzido, de polo permanente, são várias interações, tá bom? Mas quando a gente põe um pedaço de isopor em água, a interação entre a água e o isopor não é forte, tanto que o isopor fica lá, quietinho, ele não dissolve. Nós descobrimos, tem um tipo de polímero que ele faz a mesma coisa, só que em vez de mudar o solvente, a gente muda a temperatura. Quando ele está em água fria, ele dissolve. É como se fosse um bom solvente. Porque a interação entre as moléculas de água e o polímero são muito fortes. Mas quando eu esquento, as interações entre a água e o polímero ficam fracas. E aí o polímero se enrola nele e ele se separa. E aí, o que era uma solução transparente, ela fica opaca. Vira, né? E aí a gente teve uma ideia, falou, e se eu colocar esse polímero em água entre duas placas de vidro? Quando eu esquento essas placas de vidro, o polímero ele fica insolúvel e ele aglomera e a placa fica opaca, não deixa mais transmitir luz. E quando ele esfria, o polímero dissolve de novo e ele deixa passar luz. Nós fizemos uma janela inteligente. Porque quando está quente, um dia muito quente, o que acontece? A própria janela ela fica opaca. E ela impede da luz entrar sem que o ambiente continue esquentando o ambiente. E quando o ambiente esfria, o que acontece? O polímero lá dentro dissolve e ele fica transparente, deixando a luz entrar. Não é legal? E a gente fez isso várias vezes, a gente ficou testando, fizemos quase 1000 ciclos, esquenta, esfria, esquenta, esfria, esquenta, esfria, para ver se ele estragava. Ele não estraga. Né? E é uma janela automática, eu não preciso fazer nada. A própria temperatura do ambiente funciona como o ajuste, se ele deve ficar opaco ou se ele deve ficar transparente. Se ele deixa a luz passar ou se ele bloqueia a luz. Legal, não é? Aqui, ó, esse mesmo polímero que a gente estava falando, tá vendo? Olha aqui como ele é quando ele está frio. É uma solução transparente. Vocês conseguem ver aqui do lado no desenho, no termômetro azulzinho ali, que está frio? E as cadeias poliméricas todas separadas. E quando a gente esquenta, ele fica opaco. Não deixa passar luz. Qual foi a ideia aqui? A ideia foi utilizar essa propriedade do polímero ficar grudado entre si ou aberto para liberar medicamentos. Porque quando ele está fechado, os medicamentos ficam todos presos ali. Então, e quando ele abre, ele libera os medicamentos. Então dá para fazer um controle, uma liberação controlada do medicamento só no momento que você quer. Eu queria falar aqui do pessoal que trabalha comigo, né?
A Sara, ela fez a graduação dela na Bahia e o mestrado, né? E ela veio para São Carlos fazer doutorado comigo. E ela está fazendo exatamente um polímero com nanopartículas que elas funcionam para estimular o crescimento dos ossos. Ela ficou 6 meses na Alemanha, teve resultados muito legais. O Lucas, ele estudou em São Carlos, fez a graduação e está fazendo o doutorado em São Carlos. E o que é a ideia dele? A ideia dele é fazer um polímero, um hidrogel, em que tem nanopartículas que seguram moléculas de medicamentos. Mas, além disso, a gente fez um estudo de como essas nanopartículas atuam para fixação e multiplicação de bactérias, daquelas bactérias que ficam na raiz, sabe? Para capturar nutriente para a raiz. E a gente descobriu que essas bactérias, quando elas têm esse polímero ali, a raiz está embebida nisso, as bactérias ficam fixas ali, elas se multiplicam mais e melhora o desempenho da planta. Agora imagine, então, que a gente está falando aí de uma plantação de arroz. Né? A gente está melhorando a qualidade a produtividade daquela plantação de arroz sem aumentar a área plantada, por meio do uso da nanotecnologia na raiz das plantas. Pensa, se eu melhorar os nutrientes do pasto, aí os animais, o gado, vai comer esse pasto com mais nutrientes e ele vai ficar melhor. Sem precisar aumentar a área, sem derrubar a floresta. Pensa na história da cana. Né? Se eu coloco essas nanopartículas na raiz da cana, a planta fica mais forte, com mais nutrientes, produz mais sacarose. E aí, por metro quadrado, ela vai produzir mais sacarose, portanto, mais álcool. Né? Sem que seja necessário aumentar o desmatamento. Então, você está resolvendo um problema ambiental recente, a gente está fazendo isso agora. Sim, Israel. É uma das linhas de pesquisa do meu grupo, em colaboração com a agronomia. Né? E um grupo nos Estados Unidos também. A gente está em parceria. A Fiamma, ela fez o mestrado dela no Maranhão. Não é mais o futuro, não, Israel, é o presente. A Fiamma, ela fez o mestrado dela no Maranhão e ela está fazendo o doutorado em São Carlos. E a ideia dela é fazer umas nanopartículas ocas e porosas que sejam capazes de segurar o medicamento por mais tempo. E a gente está pensando também na ideia de utilizar essas partículas porosas não apenas para estimular o crescimento daquelas bactérias no nutriente das plantas, mas que as nanopartículas já forneçam nutriente para as bactérias também. Então a gente resolve o problema dos dois lados. A Jordana e o Arthur são ambos oriundos aí da Universidade Federal de Jataí. São 2 excelentes estudantes. Eu tenho uma grande admiração por eles são muito bons. Na verdade, o pessoal formado em Jataí é muito bom. Eu quero já dizer como eu sou fã de vocês. Né? A ideia o projeto da Jordana é exatamente fazer fios que ficam entrelaçados com nanopartículas, de tal modo que a gente possa fazer material para a parte de cicatrização de lesões na pele. Né? Porque daí a gente ia ter todo aquele controle da liberação de medicamentos, utilizando uma malha polimérica com nanopartículas.
E o Arthur, né? Ele está fazendo mestrado em São Carlos, né? Um excelente pesquisador, assim, super vocacionado, né? E a ideia é estudar como as nanopartículas modificam as propriedades químicas dos polímeros e hidrogéis que a gente tem utilizado. Né? Então, para a gente encerrar, eu queria falar aqui alguns poemas. Né? Eu gosto muito desse do Mário Quintana, eu acho que no momento é muito importante a gente repetir. Né? Todos esses que aí estão atravancando o meu caminho, eles passarão. Eu passarinho. Então, gente, nós temos que ser passarinho, tá? Porque eles passarão. Eles não estão aí para sempre, tá bom? Não precisam ficar atormentados achando que não existe o futuro. Eles passarão. Eles são incapazes de ficar muito tempo. E nós temos toda a liberdade de um passarinho para fazer a nossa vida. Outra coisa que eu gosto muito é do Fernando Pessoa, né, no livro Tabacaria. Né? Não sou nada, nunca serei nada, não posso querer ser nada. A parte isso tem em mim todos os sonhos do mundo. Certo? Os sonhos, a gente precisa ter os sonhos, tá bom? Os sonhos fazem parte da nossa vida. Mas a gente precisa transformar os sonhos em ação. Porque é o único modo de você compartilhar teu sonho com outra pessoa que você ama, que você respeita, que você quer estar junto, é pela ação. O sonho é algo individual, mas a execução do sonho... E, de novo, gente, não existe caminho errado. Tudo, toda ação, a boa ação é correta. Né? E tem uma frase do Grande Sertão Veredas que eu gosto muito, né? Eu quase que nada não sei, mas desconfio de muita coisa. Então, sempre que se desconfiar de alguma coisa e a pergunta não estiver clara, não desista enquanto você não encontrar uma explicação. E uma vez que você encontrar uma explicação para aquela pergunta que está te incomodando, vai lá testar para ver se ela é real. Eu lembro que minha mãe, ela sempre teve a mania de usar pomada de arnica. Né? Não é isso? Não tem aquelas pomadas de arnica e tal? E eu fiquei curioso, falei, por quê? Né? Minha mãe falava, eu vi na televisão lá que o cara usava um extrato de arnica em álcool e servia como cicatrizante e antisséptico. Aí eu fui estudar, puxei os artigos, não sei o quê. E aí tinha trabalho que falava sobre cicatrizante, anti-inflamatório, mas nenhum artigo sobre ação antisséptica da arnica. Nenhum. Eu falei, mas não é possível, né? Todo mundo usa como antisséptico. Fiquei 3 dias com isso, quase não conseguia dormir à noite. Até que veio a resposta. Usava álcool 70%. Ou seja, quem era o antisséptico não era a arnica, era o álcool, né? Era o veículo. Então, se a gente colocasse hortelã lá, ele seria antisséptico também, né? Exatamente, Gustavo. Mas, olha, levou 3 dias para eu perceber essa obviedade, né? Então, quando uma coisa estiver incomodando, uma pergunta, não desiste. Até você encontrar uma explicação que faça sentido. E uma vez que você encontrar uma explicação que faz sentido, vai lá e testa, para ter certeza que a explicação é a correta. Então, Douglas, fala com ele. Fala lá que se ele colocar geleia de mocotó, né? Não, como é que é? Geleia de mocotó não, é hortelã, cheiro verde, o que é outras coisas, né? Flor, né? Pegar lá rosas e colocar no álcool, ele vai ter uma solução perfumada e com um efeito antisséptico. Agora, a arnica não é qualquer arnica, não, viu? No Brasil existem 18 tipos de arnica e apenas 3 delas têm efeito ou anti-inflamatório ou cicatrizante. E só uma que tem os 2 efeitos. Então não adianta sair lá no
no mato, no bosque, e catando toda a arnica. Não, tem que ser a arnica correta. Tá bom? Por fim, eu queria agradecer a todos e me desculpar aqui pelo longo tempo. E vocês estão vendo esse pezinho aqui? Esse pezinho é da minha filha. Quando ela fez 1 ano, a gente pintava o pezinho dela com cor para fazer cartõezinhos que a gente mandou para a família pro aniversário de 1 ano. E minha esposa teve a ideia sensacional de fotografar, para a gente guardar aquilo lá. Meses depois, que eu fui olhar a foto, eu vi as cores da bandeira do Brasil e o pezinho dela formando a bandeira do Brasil, o mapa do Brasil. E aquilo me emocionou tanto, porque eu entendia a relação, sabe? Pezinho de criança, mapa do Brasil, as cores da bandeira, e o vermelho ali, o vermelho é sangue, é o esforço, é tudo isso que a gente está conversando aqui, né? Que tem coisas ainda que a gente precisa lutar muito, né? Falei aqui da questão de gênero, de salário, não é isso? Então, que o país não está construído. E o país do futuro demanda muito esforço e ação de todo mundo. Tá bom, gente? É isso. Obrigado pelo tempo de vocês e eu estou aqui à disposição para tirar qualquer dúvida, qualquer discussão que vocês queiram fazer. Professor Emerson, obrigada pela palestra maravilhosa, incrível, né? Sim, amei a palestra, levantou aí várias reflexões importantes para a gente e tudo conduzido assim, de uma forma muito tranquila, muito dialogada. Então, parabéns. Queria agradecer muito por nos presentear, né, aqui no encerramento do nosso evento com essa palestra brilhante. Muito obrigada. Tatiane, eu que agradeço. Se eu pudesse, eu ia continuar falando, porque é tão bom conversar com vocês, com os alunos, com os amigos. Tem tanta coisa boa para a gente conversar, né? Sim, e não tem que se desculpar pelo tempo, porque eu acho que ninguém nem percebeu o tempo passar. Eu, pelo menos, né, parece que faz poucos minutos que a gente está conversando. Eu acho que alguém levantou uma mão aqui. Tem algumas perguntas. Pois não. Eu levantei a mão aqui, professor Emerson. Opa! Eu vou aproveitar o ensejo, tá? Eu vou agradecer a presença dos alunos do ensino médio que estão aqui, tá? Esse evento foi feito para vocês, mas eu gostaria de fazer uma pergunta, né? No início da sua palestra, você falou sobre seu gosto pela arquitetura, né? E, pelo visto, nunca deixou de fazê-la. Só que num tamanho muito mais reduzido, né? Né? Estrutura, né? Estrutura, a gente mudou a estrutura de pilar para molécula, mas continua pensando em arquiteturas. Mas você tem razão, um bom paralelo de fazer arquitetura molecular, né? Exatamente, né? Bom paralelo, é verdade. Que legal. Nunca tinha pensado nessa correlação. Você vê que a vida vai nos levando em direções assim, mas que alguns desejos, eles são embutidos, né? A gente acaba fazendo, né? Agora, o mais legal, sabe? Quando tem festa de casamento da família lá, e a gente está conversando lá na mesa e tal, aí o pessoal pergunta, mas você é químico? Aí começa a sair umas perguntas assim, muito legais, assim. E aí é engraçado que você fala como químico, parece uma autoridade, assim, né? Que todo mundo respeita, assim, ninguém questiona. Eu acho que se eu fosse qualquer outra profissão ali, barman, músico, eletricista, todo mundo ia falar, não é assim, não. Lá na minha casa eu fiz diferente. Psicólogo, né? Imagina, isso aí não existe, não, bobagem, né?
Exatamente. Obrigado, professor, pela palestra e parabéns. Foi excelente a palestra. Acho que Obrigado. foi bem ajustada aí para o público e a- adoramos, viu? Adoramos mesmo. Acho que o Giovanni, né, que está com a mão. Isso. Isso, professor Bom, Giovanni. Emerson, muito obrigado por estar conosco novamente aí, né? Sempre contribuindo. A palestra foi realmente passou do tempo e podia ter passado, podia, né, se quisesse ter falado mais um tempão, acho que ia ficar todo mundo aqui prestando atenção, porque foi muito joia no sentido de ter sido, você simplificou bem as coisas, conseguiu, acho que, conversar muito bem com os vários tipos de pessoas que estão participando, né? Desde nós, já, aí somos professores também, alunos até do ensino médio, então acho que ficou muito claro, né? Aí o Gilberto falou da arquitetura, né? Mas você falou também de um pouco de veia, de uma veia artística, né? Musical, tocou violino, tentou pelo menos, né? E, e acho que faz parte, né? A química também tem um pouco de arte em tudo aí. E só um comentário, já não é nenhuma pergunta, né? Sobre, aí uma coisa importante que você falou da nossa autocrítica, né? A gente vai aprendendo e vai. Essa eu não sei até que ponto que respeitam tanto a gente, não, viu? Eu acho que eles têm um pouco de medo, né? Medo de conversar conosco. Então, se ele disse, está dito. Mas eu acho que tudo é válido, tá? Mas a minha intervenção era só isso mesmo, para agradecer, né? E deixar um abraço nosso aí para Obrigado, você, para a Giovanni. família toda aí em São Carlos. Você sabe que essa Esperamos. história do violino, ela me ensinou exatamente isso, porque eu estudava muito, eu tocava violino e tal. Meu violino não era muito bom, não tinha dinheiro para comprar um violino muito bom quando era estudante. E eu percebi que eu tinha vontade, mas não tinha vocação. Né? Acho que é mais ou menos a história de quem tem 1,60 m e querer jogar basquetebol profissional, né? Tem vontade, mas não tem limite, né? Limite físico. Né? No máximo, pode tentar ser armador, né? Se inventar de ser pivô, não vai dar certo. Ou técnico, né? Ficar sentado dentro do banco com a prancheta. Bom, Mas essa história do violino, eu toco um pouquinho hoje ainda, né? Não com quanto eu gostaria. Mas isso me trouxe essa questão de falar, não, tem horas que a gente tem que dar um passo atrás e falar, não dá, não adianta ir por aí né? Mas eu não deixei de tocar em casa, né? Como amador, mas profissionalmente. passar o tempo e curtir é uma coisa, né? É, Viver daquilo que já não está dando certo realmente não ia funcionar. Tem um colega que ele adora cozinhar. Antes da pandemia, ele sempre chamava a gente lá no domingo na casa dele, mas ele falava assim que ele nunca abriria um restaurante, porque ele não cozinha para ganhar dinheiro, ele cozinha para se divertir. Conhecemos vários. Então, muito obrigado, Emerson. Eu que agradeço. Esperamos contar com você novamente, aí, se possível, em outras oportunidades, tá? Um abraço aí para você, a família e o pezinho aí. Já está com vai fazer 8 anos esse pezinho. Já. Eu lembro dela aqui, quando você veio. É um pezão, 32 centímetros já. Lindo pezinho mesmo. Professor, vou ler uma pergunta aqui do Israel Vitor. Ele está perguntando se a química consegue manipular proteína na nanopartícula. A proteína, a maioria das proteínas são menores que nanopartículas, né? Então, a proteína é construída dentro da célula usando sistemas bioquímicos lá. Uma nanopartícula não vai ser capaz de alterar a proteína, porque a informação da proteína vem do DNA e do RNA lá que foi codificado. Agora, a nanopartícula, o que ela pode fazer? Como se a proteína se aproximar da nanopartícula e distorcer, a nanopartícula pode desativar uma proteína. Então, ela pode servir como medicamento para proteínas que são ruins.
Esse é uma possibilidade. E outra coisa que pode ser feita é o seguinte: na superfície da nanopartícula, você pode colocar moléculas que interajam quimicamente com uma proteína, né? Ou até colocar pedaços de proteína na nanopartícula. E se for uma nanopartícula magnética, por exemplo, você pode fazer com que essa nanopartícula vá para uma região em que você tenha interesse, utilizando campo magnético. Tudo bem? Então, sim, professor, é como estimular, né, para que essa determinada situação aconteça, né? Mas você viu que ali na história do fungo foi legal. O que a gente fez? O fungo ele não produzia o antibiótico em condição normal, porque ele estava em conforto. A nanopartícula gerou um desconforto no fungo que disparou um mecanismo bioquímico dentro dela de produção de antibiótico. Isso dá para fazer. É um mecanismo de defesa, né? O mecanismo de defesa do fungo. Aí, Né? seria mais ou menos igual na biologia, na psicologia a gente faz uma. Como é que chama, gente? Ai, gente, como é que fala? Aquela lei do Skinner da. Não é. Não é comportamento. Então, Porque não, comportamento é outra coisa. Aí foi uma reação bioquímica mesmo, tá bom? então, mas aí, desculpa, porque eu falei errado. Uhum. Eu acho que no caso de provocar a produção, mas é induzir, né, a formação. Tá. É isso. Isso. A gente criou uma inflamação no fungo e o E ele. fungo respondeu bioquimicamente a essa Aí, inflamação produzindo um antibiótico. que legal. Mas isso não é um comportamento. Isso é Não, uma resposta bioquímica, tá bom? bioquímica, né? É porque eu fiz até o quinto período de psicologia, gente. Aham. Até eu dou uma viajada, mas assim, eu queria ir pra química, porque é a química que me chamou mais atenção e eu já gostava de química antes de ir para psicologia, né? Aí eu Não, voltei, né, para química. eu acho essa interface química-comportamento muito legal, porque um colega que trabalha com formigas, ele estava falando assim que é possível induzir o comportamento das formigas por meio de moléculas químicas, entendeu? Feromônios, por exemplo, hein? Porque É uma ela coisa doida, né? a gente, por exemplo, já viu quando a formiga está caminhando ali e todas elas juntas à outra, né? Ali Aham. uma atrás da outra, é um feromônio, sabe? Então, assim, é um mundo assim fantástico quando a gente vai estudar essa questão das substâncias químicas Exato. que induzem o comportamento dos animais e até mesmo nós também, né? Porque a gente tem várias substâncias químicas que são liberadas no nosso cérebro, né? Principalmente no sistema límbico das emoções e que fazem vários processos ali que que faz com que nós agimos de maneiras diferentes a Exato. determinados comportamentos externos, né? Amor é química. É igualzinho ao amor da gente pela química, né? A gente se apaixona e pronto. E vai se atrelando aí as ligações, né? Gilberto? Sim, professor Emerson. Mudando um pouquinho de foco, mas diante do que você expôs ali, sobre a questão salarial, né? O quanto que fazer a graduação, fazer o mestrado, fazer o doutorado, dá um ganho substancial, né, no salário, e isso é um fator importante, né, para as pessoas, né. Uma coisa que as pessoas, às vezes, não chegam a pensar, mas vamos pegar assim, ó, se eu tenho a graduação, eu tenho um mestrado, a diferença salarial dá uns R$1.500, R$2.000. Mas só R$2.000? Mas quando a pessoa coloca isso no papel de 20 anos, é uma casa, né? E tem uma outra coisa que na verdade é mais do que R$1.500, é quase R$3.000, né? E aí você coloca férias, 13º e tal, e também a insalubridade da tarefa. Quanto maior o grau de instrução,
menos insalubre costuma ser a tarefa. E a pessoa tem ganhos indiretos na qualidade de vida. Então, é uma conta que não pode ser desprezada. E um salário maior durante 30 anos vai impactar também no valor da aposentadoria maior. Então, a gente está falando até uma garantia de qualidade de vida depois na velhice. Exatamente. Sabe, a educação. E o interessante é que se a pessoa estudar até os 30 anos, começar a trabalhar aos 30 anos e se aposentar aos 65, é a mesma coisa dela trabalhar, dela estudar até os 25, começar a estudar aos 25, porque vai ter que se aposentar, os homens vão ter que se aposentar aos 65. Só que então, vale a pena estudar, sabe? Não... Vale a pena. O sacrifício inicial, ele existe, né? A gente não pode falar que não existe, porque não é uma tarefa fácil, mas o retorno posterior, a longo prazo, é sensacional. E é mais difícil nas famílias em que os pais, em que a pessoa é a primeira a fazer nível superior. Porque quando os pais têm nível superior, até doutorado, muitas das decisões podem ser aconselhadas pelos pais, porque eles falam, olha, eu já fiz isso e não vai dar certo, vai por aqui. Quando a pessoa é o primeiro na família a fazer o curso superior e até a pós-graduação, ele acaba arcando com o peso da decisão individual. Porque ele fala, olha, eu não tenho base, eu não sei o caminho, eu tenho que descobrir o caminho. Então, o desafio para aquele que a gente chama de primeira geração é muito grande. Exato. Até a questão se coloca, né? Nossa, você não trabalha, você... A cobrança é muito grande, né? Só que uma coisa que é legal, que eu já percebi, assim, que eu venho prestando atenção, que é o primeiro que enfrenta tudo e abre o caminho, depois, os que vêm depois deles, eles seguem um caminho muito fácil. Ele é o pioneiro, ele é o desbravador. Mas ele muda toda a estrutura da família para melhor. Sem dúvidas. Né? Às vezes as pessoas falam assim, mas a universidade, não sei o quê, blá, blá, blá. Olha, só o fato da universidade pública permitir que o estudante de primeira geração, esse que é o primeiro da família a ter um nível superior, conclua, já é um fator de mudança social muito maior do que qualquer outra coisa. Sem dúvidas. Sem dúvida. Muito importante essa reflexão, né, professor, que você levantou aí a respeito da questão salarial, a respeito da questão da mulher, né, e, sim, achei brilhante, né, para o nosso público aí, alunos que estão no ensino médio, que estão iniciando a graduação, e até mesmo para nós, professores, né, são questões que a gente tem que estar discutindo sempre, né, para que a gente veja mudanças, reflexos a respeito disso na sociedade. Então, são pontos muito importantes e muito delicados que no nosso país estão em construção e precisam ser levantados. E eu falo para as meninas, não deixem essas regras não são naturais. Não é natural que as mulheres ganhem menos fazendo a mesma tarefa, não é natural que elas não sejam, que algumas, que exatas é área de homem, não é, certo? Não, isso são mitos, certo? Façam o que vocês mais gostem, vão atrás do sonho de vocês. E não deixem, né? E não deixem esse pessoal falar bobagem, não. Se alguém encher o saco, manda ficar quieto ou falar comigo. Muito bom, professor. Eu acho que isso dá uma tranquilidade, né, para quem está aí terminando o ensino médio, pensando no que escolher e que passam N dúvidas pela cabeça, né, e ouvir isso, né, que para se sentir seguro, que todos os caminhos são bons, é muito importante, né? Às vezes o jovem ele é muito cobrado pela escola e pela família, né? E tem as carreiras que existe o mito, que são as melhores, as mais promissoras, e às vezes ele acaba não pensando no que ele realmente quer, né? Na vocação dele, no dom, no que ele acha que ele vai se encaixar melhor.
o caminho mais fácil é aquele que você está animado e acredita nele e te dá prazer. Esse é o caminho mais fácil. Né? O caminho mais difícil é fazer o que você não gosta. Exato. Todo curso é difícil, né? Todas as profissões têm a sua dificuldade. Igualmente difíceis. Mais alguma pergunta para o professor Emerson? O pessoal está parabenizando aqui, né? Todo mundo gostou muito da sua palestra, professor. Levantaram a questão do humanismo presente, o diálogo presente durante toda a palestra. Então, eu queria agradecer novamente por estar sempre contribuindo, ajudando a gente, né? É uma parceria muito importante para nós. E eu vou passar a palavra, agradecer a todos os presentes, né? Eu vou passar a palavra agora para o professor Breno, que é o coordenador do evento. Vontade, Breno. Bom, boa noite a todos, né? Queria reforçar aí tudo que foi falado a respeito dessa, não digo nem palestra, né? Isso não foi uma palestra, isso foi uma aula magna, né? Que a gente teve a oportunidade aqui de presenciar, onde o professor Emerson falou de vários aspectos importantes aí para a gente decidir o que a gente realmente quer fazer, né, nas nossas respectivas vidas, né? Tem muita gente aqui que está cursando o ensino médio ainda, outros estão no início da graduação, alguns outros já estão trilhando aí o caminho já no mestrado, caminhando para o doutorado. Então, assim, em nome da comissão organizadora do evento, né, que fui eu, a professora Tatiana, o professor Douglas, o professor Gilberto, o professor Ricardo, além dos alunos, né, da comissão de apoio, o Douglas de Rostes, a Natália e também o Tauan, que ajudou a fazer o logo do evento, né? Então, foi um primeiro evento, né? Foi uma primeira semente aí que foi colocada para germinar. Eu espero que possam vir outras sementes e que essa semente possa germinar e gerar frutos. E eu não tenho a menor dúvida de que todas as pessoas que participaram de todos os dias e estiveram aqui presentes e se engajaram em estar aqui ouvindo o que cada palestrante e ministrante de minicurso falou, eu não tenho a menor dúvida que a gente conseguiu atingir o objetivo do nosso evento, né? Eu falei no dia da abertura, que o objetivo do nosso evento era que a gente conseguisse despertar ou reforçar a curiosidade e o interesse pela ciência, né, de cada um de vocês aqui. Eu não tenho dúvida que se uma pessoa assistiu todos os eventos do curso, especialmente essa aula magna do professor Emerson, onde ele fez diversas analogias, né, com filmes, citou até poesia no final, né? Eu confesso que eu fiquei aqui com meus olhos brilhando aqui, pensando assim, poxa, quando eu crescer eu quero ser igual esse cara aí. Então, eu imagino que as pessoas aí também tiveram essa impressão, né? A maestria como o professor Emerson conseguiu deixar o conteúdo tão palatável para a gente, né? Como se a gente estivesse tomando uma sopinha ali, bem numa boa, né? A gente não viu o tempo passar. Então, foi muito gostoso mesmo de ter o professor Emerson, mais uma vez, que já tem um histórico de contribuição aqui na UFJ, desde antes de eu ingressar aqui como docente, né? Então, eu fico muito satisfeito e queria deixar aqui o meu sentimento de gratidão enorme pelo professor Emerson por poder compartilhar com a gente aí o conhecimento dele, não só de vida, não só de química, mas, acima de tudo, o conhecimento de vida, que acho que é o mais importante para a gente, porque se a gente tem amor pela vida, se a gente tem fluidez pela vida, né, acho que as coisas vêm na esteira, né? Então a gente vai saber fazer a escolha, que é aquilo que a gente ama fazer, né? Que o professor Emerson bateu bem nessa tecla. Eu acho que é bem isso, né? A gente tem que fazer aquilo que os nossos olhos brilham, né? Aquilo que dá paixão na gente. Né? Pode ser química, pode ser outra coisa, né? E se o meu evento não serviu para mostrar que a química não é a opção, serviu para mostrar que pode ser outra coisa que não a química, né? Então, eu acho que o evento ele conseguiu atingir o objetivo e eu
gostaria de fazer um encerramento aqui, né, formal do evento, se a gente pudesse, todo mundo aqui abrir a câmera e tirar uma foto, só para nível de registro também, né, depois a gente vai ter que produzir um relatório, né, então se a gente puder tirar uma foto aqui final, todo mundo, o máximo de pessoas possível com a câmera aberta, eu ia ficar agradecido. Então, se alguém quiser falar mais alguma coisa, fiquem à vontade, eu encerro aqui minhas palavras e, mais uma vez, professor Emerson, obrigado aí pela maestria como você destila a sua sabedoria. Vamos lá? Tira print aí também, pessoal, pessoal da comissão aí. Beleza. Bom, então é isso, pessoal. Em breve vocês vão estar recebendo o certificado, né? Quem assinou as listas devidamente, como foi instruído, né? E a gente está aqui, né? A gente está aqui para poder receber vocês, né? Quem está aí no ensino médio e pretende fazer o vestibular para Química e é aqui da região sudoeste de Goiás, a UFJ está de portas abertas aí para receber vocês. E é isso. Gostaria de encerrar aqui, deixar um grande abraço para todos, um agradecimento para todos os que participaram, todos da comissão, todos os palestrantes, e que esse possa ser apenas o primeiro evento, né, de muitos eventos aí nessa mesma batida, aí, nessa mesma pegada, né, que a gente possa tá semeando aí cada vez mais eventos como esse. Obrigado a todos. Pessoal, só queria lembrar da Semana da Química, tá? Semana que vem, a partir de segunda-feira, inicia a nossa Semana da Química, né? 5ª Semana da Química, 3º workshop da pós-graduação, 15 anos de Química na UFJ. Então, espero, conto com a presença de todos vocês, as inscrições ainda estão abertas, dá tempo de vocês se inscreverem. Nossa, agora você me lembrou que eu estou velho, hein? Porque eu estou desde o primeiro dia aqui desses 15 anos. É mais antigo, Giovanni, mais antigo. Boa noite a todos e obrigada a todos os presentes. Boa noite, pessoal. Bom fim de semana a todos. Boa noite. Boa noite a todos. Bom final de semana, bom final de semana. Já pode falar sextou, né? Agora pode. Boa, Gil. Boa. Boa noite a todos. Abraço. Obrigado, Emerson. A gente tem outra palestra agora, assim, depois dessa? Alguém sabe dizer? Oi? Não, encerrou o evento agora. Essa foi a última palestra. Muito obrigado. Viu? Nós temos um evento a semana que vem. Só aguarda um segundinho que eu coloco o link aqui para você. Tá. É nesse mesmo modelo, tá? Só um minutinho que eu coloco o link para você. Tá bom. Estou abrindo o link aqui, tá? Então, só um Tá minutinho. bom. Ok. Ah, tá. Vou tirar um print aqui, porque já fica aqui. Pronto. Muito obrigado. Viu? Obrigado a você. Gente, boa noite. Foi um prazer, viu, participar com vocês. Como eu falei, eu sou aluno aqui da UFCAT, né? A Universidade Federal de Catalão, que antes era a Universidade Federal de Goiás. Agora a gente ganhou uma certa autonomia, né, como universidade. E obrigado aí Obrigado, viu? pelo evento, poder participar com vocês. Valeu.
Falou, tchau. A gente que agradece. Participa da nossa Semana da Química também. Boa noite. Boa noite.